Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos para a nossa aula de Geografia do dia 14/10/2020. Hoje nós vamos falar sobre um mundo de cidades que você vai conhecer. Vamos fazer essa viagem, vamos conhecer os exemplos de cidades que tem aí pelo mundo afora. Temos aqui várias imagens que a tia colocou de cidades, né? Você pode ver aqui nessa imagem, essa outra, essa aqui. Essa aqui você tá vendo bem diferente, mas a tia depois vai falar dessa em especial. Vamos ver aqui. Por que nascem as cidades? A origem das cidades, em geral, remete a períodos da antiguidade, sendo que as primeiras cidades teriam surgido entre 15 a 5 mil anos, dependendo das diversas interpretações sobre o que delimita exatamente um antigo assentamento permanente em uma cidade. As primeiras verdadeiras cidades são por vezes consideradas grandes assentamentos permanentes, nos quais os seus habitantes não são mais simplesmente fazendeiros da área que cerca o assentamento, mas passaram a trabalhar em ocupações mais especializadas na cidade, onde o comércio, o estoque da produção agrícola e o poder foram centralizados. Sociedades que vivem em cidades são frequentemente chamadas de civilizações. E o ramo da história direto: Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra. Quando incluída a cidade de São Paulo, é chamada de Grande São Paulo, ou região metropolitana de São Paulo, que abriga 39 municípios. As metrópoles representam as principais cidades de uma região metropolitana. Metrópole e megalópole. Metrópolis é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano, que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades e ela dependentes, compondo uma densa rede urbana, onde se concentram as principais atividades, empregos e capitais de uma determinada região. Por exemplo, nossa Fortaleza é uma metrópole do estado do Ceará. Megalópole é um termo elaborado para designar uma região ou área suburbanizada que congrega em torno de si uma articulação entre metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. Megacidades. O conceito de megacidade foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para fazer referência a toda e qualquer aglomeração urbana com população superior a 10 milhões de habitantes. Portanto, o grupo de megacidades urbanas habitadas do planeta. A maioria delas é constituída por municípios de países emergentes e subdesenvolvidos, embora a maior seja Tóquio, capital do Japão. A capital japonesa, no entanto, possui excesso populacional por uma série de fatores específicos, principalmente a questão da área habitável restrita, que o país possui para os seus mais de 125 milhões de habitantes. Tóquio, aliás, já faz parte também de um novo conceito, o de metacidades, porque possui mais de 30 milhões de pessoas em sua área urbana, que envolve uma série de cidades metropolitanas. Cidades globais. Diferentes das megacidades, as cidades globais possuem uma menor densidade populacional. No entanto, são centros urbanos com grande concentração de poder, tanto político quanto econômico, e a influência mundial. Em outras palavras, é nas cidades globais que a economia global é administrada e planejada, sendo, portanto, sede do poder. Vale lembrar que uma cidade pode ser global ao mesmo tempo que é considerada uma megacidade. Por exemplo, Tóquio, São Paulo e Nova York. Classificação das cidades globais. No total, cerca de 60 cidades no mundo são consideradas cidades globais, hierarquicamente em 3 tipos. Cidades alfa, que são São Paulo, Nova York, Londres, Tóquio, Hong Kong, Xangai, Paris, entre outras. Cidades beta,
Rio de Janeiro, Bogotá, Lisboa, Berlim, Roma, Atenas, Vancouver, entre outras. Cidades Gama: Curitiba, Quito, Washington, Marsella, Lyon, Turim e Antuérpia, etc. Muitas outras cidades. E, gente, vocês viram aqui quando falou cerca de 60 cidades. Então, aqui não tem todas. E essa imagem aqui é uma imagem de uma mega cidade, como você pode ver, certo? Por que a tia colocou continua? Porque essa aula não terminou aqui. Na próxima semana nós vamos continuar a aula sobre o mundo de cidades. Vamos conhecer vários tipos de cidades, né? Vamos conhecer os problemas das megacidades, tá certo? E a classificação de todas elas, tá bom? Do que a população rural. O crescimento urbano é o crescimento da infraestrutura urbana na cidade, ou seja, crescimento vertical, o predomínio de prédios, e o crescimento horizontal, que é o predomínio de casas, né, que são os conjuntos habitacionais. Conurbação. Conurbação representa o fenômeno urbano que está intimamente relacionado com o desenvolvimento das cidades modernas. Trata-se, portanto, do encontro limítrofe entre duas ou mais cidades, que ocorre por meio de um significativo e acelerado crescimento urbano. No Brasil, o processo de conurbação surge a partir da década de 50, diante da modernização do país e do acelerado crescimento industrial e urbano. É notório o processo de conurbação em diversas capitais do país, sendo que São Paulo é considerada uma das maiores do país e do mundo. Fora do Brasil, merecem destaque as regiões metropolitanas de Tóquio, Nova York e Londres, as quais sofreram um processo de conurbação após a Segunda Guerra Mundial. Temos aqui esse mapa, né, que você pode ver, com as regiões. É um exemplo notório o ABC paulista, formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul. Antigamente só eram essas três, por isso que diz ABC, que é ABC. Alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionada com o processo de divisão e luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestruturas, como pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros. Urbanização e crescimento urbano. Urbanização e crescimento urbano dizem respeito ao crescimento da população urbana, ou seja, em relação à população rural, e crescimento das cidades. Essas questões se referem a migrações rural-urbanas, crescimento do espaço físico das cidades, processo de conturbação e crescimento de cidades médias. Estão relacionadas, em geral, a processo específico do espaço urbano em uma região ou país. Então, temos aqui a diferença: urbanização e crescimento básico. A urbanização, gente, ocorre quando a população da cidade ela supera a população rural, ou seja, é maior do que a população, característico de muitos países subdesenvolvidos, que é a macrocefalia urbana, certo? Quando nós falamos em outras aulas, aquela migração de pessoas, né, do interior, da zona rural para a cidade, para a zona urbana, que se chama êxodo rural, né? E quando a migração é da zona das pessoas que estão na cidade para o campo, se chama êxodo urbano. Segregação socioespacial. Vocês já ouviram falar sobre esse nome? Então, temos aqui duas imagens. Contraste da paisagem urbana. Você pode ver.
Olha aqui. Isso aqui, olha a diferença aqui. Olha esse contraste, olha essa paisagem, olha essa aqui. Isso aqui, essa diferença que nós chamamos de segregação socioespacial. A segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas na Europa, que esse continente concebeu o crescimento exponencial de suas principais cidades, aquelas mais industrializadas. Ao mesmo tempo, o processo de urbanização intensifica o consumo das cidades, o que acarreta a produção de mais mercadorias e o aumento do ritmo da atividade industrial. Urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os fatores atrativos da urbanização em países desenvolvidos estão ligados basicamente ao processo de industrialização em sentido amplo, ou seja, as transformações provocadas na cidade pela indústria, notadamente quanto à geração de oportunidades de empregos, seja no setor secundário, seja no setor terciário, com salários em geral mais altos. Já os fatores repulsivos são típicos de países subdesenvolvidos, sem indústrias ou com baixo nível de industrialização. Estão ligados fundamentalmente às péssimas condições de vida existentes na zona rural, em função da estrutura fundiária bastante concentrada, dos baixos salários, da falta de apoio aos pequenos agricultores, do arcaísmo, das técnicas de cultivo, etc. Assim, há uma grande transferência de população para as cidades, notadamente para as grandes metrópoles, criando uma série de problemas urbanos. Tais problemas são resultado de um fenômeno urbano